Mais uma semana estamos aqui juntos, com a graça de Deus, né? E hoje eu trouxe para conversar com vocês sobre a oração que a Lucia acabou de proferir, sobre o Pai Nosso. Antigamente falavam Padre Nosso, é a mesma coisa, viu, gente? É só a palavra que mudou, por quê? Porque Padre é igual a Pai em latim, né? Então, é a mesma coisa. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa oração. Uma oração que praticamente nós proferimos todos os dias, aqueles que fazem oração, é lógico, né? Mas que é dita em vários templos, em várias igrejas, no interior das suas casas, no interior das suas mentes, do seu coração, e que muitas vezes proferirmos de uma maneira mecânica, automática, por ser realmente uma prece fácil da gente saber, da gente entender, principalmente aquelas pessoas que hoje são adultos, que desde a infância, né, foram ensinados pelos seus pais a fazer a oração, o agradecimento. Então, lá em cima na evangelização, as crianças lá de 2 anos e pouquinho já sabem fazer a oração e fazem muito bonito. Então vamos conversar um pouquinho, né? Essa oração é a oração mais verdadeira que nós temos conhecimento. Por quê? Porque ela foi proferida por Jesus. As outras orações foram ditadas por espíritos evoluídos, espíritos de escola, mas o Pai Nosso foi uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Estando eles reunidos num domingo, antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães, aquele fenômeno da multiplicação dos pães, os seus discípulos perguntaram a ele: Mestre, como nós devemos orar? Como nós devemos fazer para que a gente possa entrar em contato com o Pai Superior? E Jesus, na sua simplicidade, falou: não, eu vou ensinar para vocês. E olhando para o céu, proferiu: Pai nosso que estais no céu. Então, essa frase é o prefácio dessa oração. Porque ele podia falar Pai Nosso que está em qualquer lugar, que está dentro de você, que está aqui ao meu lado. Mas ele, olhando e aludindo o céu, o que ele quis dizer disso? Onde estava o Pai? Primeiro, a figura do Pai. Quem é esse Pai? Nós chamamos de Deus. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, Deus falou, os espíritos responderam: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, nós chamamos de Deus, mas em vários outros idiomas se referem com outros nomes, né? Chamam de Alá, de Jeová, mas é a mesma coisa, é o Pai Supremo, é o Criador de todas as coisas, tanto as coisas materiais como de nós, as criaturas de Deus. Que estás nos céus. O céu não é essa referência do céu que nós enxergamos com nossos olhos materiais, mas o céu como a morada, né, do universo, onde gravitam muitos mundos habitados e onde a criação não cessa de ser feita. Então, a criação de Deus, ela nunca para, ela está sempre criando, criando, criando. Então, foi essa primeira frase, né, que Jesus falou aos seus discípulos, né, falando por que ele se referia a esse Pai. Venha a nós o vosso reino, né? Então, já entra na fase dos petitórios, porque ela é dividida em prefácio, petitório. O que é petitório? É pedir e a conclusão. Então, se a gente ver, nós pedimos mais do que a gente realiza, porque a gente já pede: venha a nós o vosso reino. Que reino que é esse que nós queremos que venha para nós? É o reino de Deus, que ele materialize na nossa terra
o seu reino. Não, é o reino que ele colocou dentro de nós. Quando nos criou e colocou dentro de nós todas as leis naturais que regem o universo. E que são leis que não se modificam porque elas são únicas. Então, dentro de cada um de nós foi grafado essas leis. E nós pedimos a ele que venha a nós o vosso reino. Não seria ao contrário? Que o vosso reino, que eu consiga fazer o teu reino dentro de mim? Por quê? Porque se nós sabemos todas as leis, nós sabemos o certo e o errado, nós podemos realmente viver o reino de Deus em nós. É só trazer a paz, a harmonia, o amor, a caridade, que nós vamos viver dentro de nós o reino de Deus, esse reino que nós pedimos todas as vezes que pronunciamos essa frase. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Bom, nesse caso, né, a gente, num momento de submissão, a gente clama ao Pai que a vontade dele seja soberana. Isso é, do inferior para o superior, da criatura para o Criador, e sempre a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não se deixa levar por aquilo que nós clamamos. Emmanuel tem uma passagem que ele fala que as pessoas fazem muita oração e pedem. E aí, quando é concedido àquela criatura aquilo que ela pediu, já passou algum tempo e ela já não está mais interessada naquele pedido, ela já tem outros pedidos. Então, nós sabemos que acontece mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, quando eu tinha 20 anos eu pedia isso, aquilo, eu pedia tanto para Deus. Nunca aconteceu. Agora que eu já estou na idade madura, é que acontece. Agora não tem mais graça, eu queria naquele tempo. Gente, nós não sabemos nem pedir. Esse que é o problema. Nós não sabemos avaliar os nossos pedidos. Nós simplesmente pedimos e acha que tem que ser feito aquilo que a gente está pedindo. Mas nós não temos dentro de nós as leis naturais, nós não sabemos o certo e o errado. Então, quando nós pedimos e não somos atendidos, é porque naquele momento nós precisamos aprender essa lição, que nem tudo que nós queremos vai ser satisfeito naquele momento. Por quê? Porque nós temos dívidas, débitos que nós contraímos no nosso passado pela nossa incúria, pela nossa imperfeição, pelos sentimentos inferiores que ainda é muito forte dentro de nós e até mesmo o instinto animal que vive dentro de nós, porque nós também somos portadores desse instinto. Então, quer saber quando é a sua razão, o seu instinto? É na hora que você é contrariado e toma uma atitude que é uma atitude de agressão, de selvageria. Aí aparece o instinto do animal, né? Então, no trânsito, o instinto, só tem instinto, não tem razão. No trânsito é a escola do instinto, o instinto está presente lá 100%. Então, são essas coisas que a gente tem que ver, né? E a gente precisa muito parar um pouco para refletir, coisa que nós não fazemos. Ninguém fala, mas hoje eu estou com tosse, que é o meu caso. Por que eu estou com tosse? Eu não estava com tosse até agora. Não, mas eu já estava com tosse. Só que eu não saí na rua. Agora eu saí, senti o frescor do ar, entrou na minha narina, que estava quente, entrou aquele ar frio, provoca o quê? A tosse. Agora eu já estou aqui, nesse ambiente aquecido, saturado de energia, captando a energia de vocês e a espiritualidade que está aqui nos assistindo, a minha tosse já está sossegada. Não quer dizer que quando eu sair ela não vai voltar. Não, eu tenho compromisso com ela até o dia que o meu organismo falar, chega, não precisa mais. E assim somos nós, né? Dai-nos o pão
pão nosso de cada dia. Então a gente pede muito pão nosso de cada dia. Mas não é só o pão material, né? Porque Deus falou, está lá na Bíblia, no Evangelho, que aos animais ele deu o instinto, mas ao homem ele deu a razão para que ele trabalhasse e com o suor da sua fronte tirasse da terra o seu sustento. Então, uma das leis de Deus é a lei do trabalho. Na lei de Deus não tem a lei do oportunismo, não tem a lei do mais fácil, não tem a lei da carona, eu vou viajar aqui na carona do outro, não. As leis de Deus são iguais para todos. E o pão que a gente pede é o pão material realmente, que a gente tenha força, a gente tenha trabalho, a gente tenha discernimento, a gente estude, a gente tente cada dia mais melhorar para que o nosso trabalho material dê esse fruto da gente ter o pão para aplacar a nossa fome. Mas Deus nos dá mais que o pão material. Ele nos dá também o pão espiritual. E quando a gente pede, né, o pão nosso, a gente pede esses dois tipos de pão. O pão material e o pão espiritual. Esse pão que nos alimenta através do quê? Através da prece, dos bons pensamentos, através dos bons sentimentos, das nossas ações. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que na vida material já estão com uma idade avançada, mas têm uma energia de um jovem, porque essa pessoa está muito bem alimentada espiritualmente. Ela se prepara todos os dias para receber esse pão espiritual. Então, quando as pessoas chegam aqui na casa e vão para o atendimento fraterno com a Lucy, né? Vem em busca de alguma coisa para si mesmo, para os problemas materiais. E lá na orientação a Lucy recomenda, né, que a pessoa faça o Evangelho todos os dias. Esse é o alimento que a gente pode dar para o nosso espírito. Porque às vezes o corpo está ótimo, o corpo está bem nutrido, mas o espírito está cadavérico. Como nós não temos, né, a visão espiritual de como encontra-se o nosso espírito, mas a gente percebe quando o espírito está cadavérico, quando a pessoa está desanimada. Ela tem tudo, a vida dela flui bem, ela tem as coisas materiais que ela deseja, mas o espírito dela está fechado, está triste, está lamurioso. E aí o corpo dela realmente adoece, porque o espírito comanda o corpo e aí se manifesta na depressão. A depressão, que é o mal que assola esse século, né? Onde temos milhões e milhões de pessoas e principalmente jovens que estão no fulgor das suas energias e estão trancafiados dentro dos seus quartos, das suas casas, acabrunhadas, enrolados em cobertas, sem vontade de nada. Estão doentes, cadavéricos, porque não alimentaram o seu espírito. Então, gente, é muito importante alimentar o nosso espírito. É mais importante do que alimentar a nossa matéria, porque o nosso corpo tem uma boa reserva energética. Então, se um dia nós pularmos uma refeição, nosso corpo não vai perecer. Mas se nós não alimentarmos o nosso espírito, nosso corpo ficará adoentado, sim. Então, nós vivemos a era hoje, a era das pessoas estarem cada dia mais egocêntricas, centradas em si mesmo, no seu próprio umbigo, querer viver só para si, para a realização das suas paixões, dos seus desejos, das suas volúpias. E vemos também, gente, os jovens que acreditam que
o que acontece na vida é natural, normal, acabou, fim. Então, esses jovens que estão vindo aí nessas gerações sem um preparo na vida, da vida espiritual, sem uma família que ensine esse jovem que aqui é uma passagem, que o espírito é imortal, mas que não quer falar em Deus, não tem problema, não quer falar em religião, não tem problema, mas de um ser único que viverá para sempre. Então a gente está vendo esses jovens tão desesperançosos, e aí a gente vê aí na internet, não tem o que fazer, vou me inscrever lá no Estado Islâmico, que deve ser legal matar, dar tiro para tudo quanto é lado. São jovens sem rumo, são jovens que estão sendo aliciados por não ter um alicerce dentro do seu lar, de um pai, de uma mãe, de uma avó, que segurasse na sua mão e dissesse: a vida não é assim, a vida é eterna, estamos aqui só de passagem. E nós nos assombramos com isso? Isso não é nada. Dias piores virão, se nós não tomarmos essa providência. Se nós não sairmos espalhando essas coisas, começando dentro do nosso lar e indo para fora, qual é o que fazemos aqui no Caritas. Todo aquele que chega aqui, a gente não quer saber a religião, não nos interessa. De quarta-feira aqui é um mar de gente, e nem por isso a maioria são evangélicas, as crianças me conversam com a gente sobre o pastor, as mulheres também, mas nem por isso elas se negam a ouvir o evangelho. Elas não se negam de fazer a prece de Caritas com a Lucia e com a Rita. Não. Por quê? Porque os espíritos delas estão cansados de sofrer a vida material e estão ávidos do pão espiritual. Então elas chegam aqui e elas saem daqui felizes, porque elas saem alimentadas primeiro no espírito. Depois que o espírito delas foi alimentado, aí sim elas vão receber o pão material. Vejam só como é importante essas duas coisas unidas. E amanhã ou depois vocês vão falar: ah, mas elas não se tornaram espírita. Não interessa. Interessa que elas receberam a semente que nós doamos a elas. Interessa que elas saem daqui cheias de energias, com força, para elas continuarem a caminhada delas na vida material, que é uma caminhada dura, difícil, penosa, mas que elas estão aí enfrentando e lutando. Mas tem a submissão e a humildade de bater numa porta para pedir auxílio. E o mais importante de tudo isso é o pão espiritual que nós damos a essas irmãs queridas que nos visitam às quartas-feiras. Vamos lá. Perdoai as nossas dívidas. Antigamente falava dívidas, hoje fala ofensa. Mas na verdade a igreja mudou por achar que dívida era dívida material. Olha que bobagem isso, né? Então colocou para ofensa. Mas na verdade nós somos grandes devedores. Nós todos que estamos aqui somos devedores. Em algum momento das nossas caminhadas, nós transgredimos leis. Nós matamos, nós roubamos, nós traímos, nós caluniamos, nós batemos, nós queimamos. Em alguma época da nossa vida, nós trapaceamos. Em alguma época da nossa vida, a gente fez alguma coisa errada. E como a gente percebe isso? Com a dor que nos aflige. Ou seja, de nascermos num lar desajustado. Então, talvez em outra vida, eu fui a causadora de desarmonizar um lar. Por termos uma doença crônica. Mas talvez eu não respeitei o meu corpo na outra vida. Eu não dei valor àquilo que eu tinha. E assim sucessivamente. Porque nenhuma coisa que nos acontece é por acaso. Porque o acaso não existe, né?
Como diz Chico Xavier, a encarnação é a única que não erra o endereço. Ela vai certinho. A única que não erra. Então, tudo aquilo que a gente fala, ai, mas por que eu não podia ter caído numa casa de gente milionária, coisa e tal? Não, você tem que cair naquela casa, naquela família. Ali é a sua oficina de trabalho, né? E quando a gente pede para perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas que a gente fez contra o nosso próximo, a gente tem que se perguntar, eu perdoo aquele que me ofendeu? Essa é a parte mais importante. A gente quer ser perdoado, mas na hora de trocar a moeda, eu perdoo? Que a gente escuta muita gente assim, eu perdoo, mas não quero mais ver na minha vida. Eu perdoei, mas soube que a pessoa se deu mal, bem feito. Isso é perdão? Mas não é assim mesmo, gente, isso é a realidade da vida. Isso é perdão? Não. Isso é desculpar. Então, é mais honesto a gente falar pra gente mesmo. Olha, ainda não sei perdoar, ainda não consegui perdoar. Eu só desculpei. Porque o perdão é quando a gente lembra daquela pessoa, ou várias pessoas que em algum momento nos feriu, e falar, não tenho nada contra o meu irmão. E se precisar de mim, eu estendo a mão. Isso é o perdão. Mas nós estamos longe disso. A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. E se a gente tiver a oportunidade, a gente se vinga. Porque a vingança ainda faz parte dos nossos sentimentos mesquinhos, dos nossos sentimentos que habitam lá o porão da nossa alma. E nós ainda alimentamos esse sentimento vil, porque a vingança é um sentimento terrível e que o dia que aquele que consegue se vingar, o que ele vai sentir de prazer? Me vinguei. E agora? E agora cai na profundeza do vazio de si mesmo. E agora, a sua consciência, que é o seu juízo, vai começar a lhe cobrar. Você poderia ter ido por outros caminhos. Por que se vingou? Por que usou da vingança para isso? Por que não entregou esse companheiro, essa companheira nas mãos do Altíssimo? Porque você quis se vingar com as suas mãos. O que isso te deu? Eu consegui. Conseguiu. E daí? E agora? Como você vai ficar perante você mesmo? Como você vai ficar perante o tribunal da sua consciência? Como você vai pedir perdão àqueles que um dia você também causou o mal? Gente, é uma reflexão para nós. Nós temos que pensar nisso antes de pensar em dar o troco, em se vingar. Porque o toma lá da cá não é isso. Porque Jesus não falou para a gente fazer igual. Ele disse para a gente oferecer a outra face, não é isso? Então, vamos aprender a oferecer a outra face, mesmo que ainda dentro de nós seja muito difícil. Mas nada é impossível quando a gente quer. E querer é realizar. Então a gente tem que ter essa força dentro de nós, para a gente poder dar um passo à frente. Porque senão vamos ter várias e várias vidas, vem e volta e sempre estagnado. Nós não viemos aqui para ficar estagnados. Viemos aqui para evoluir, para dar um passo adiante no nosso caminho. E é isso que todos nós queremos. E é isso que essa oração, nessas singelas frases, quer dizer para nós. Reflitam cada palavra. Porque Emmanuel diz que cada palavra dessa oração, quando é dita com sentimento, tem fulgurações de luzes sublimes que emanam dela e todos os ambientes são contaminados por essa luz. Olha como a gente tem o poder de viver num ambiente inundado de luz sublime.
Só depende de nós, né? Agora, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, qual é a tentação? É a gente resistir às influências do mal. Então, se nós temos maus pensamentos, se temos sentimentos ainda de egoísmo, de orgulho, são verdadeiras portas abertas ao espírito do mal. Porque os espíritos que ainda estão temporariamente afastados do bem, eles se ligam a nós através do quê? Do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. E aí nós vamos dando vazão a tudo isso, né? Tendo acessos de raiva, tendo palavras toscas, agressividade, e tudo isso vai nos enfraquecendo. Então somos presas fáceis desses irmãos, que muitas vezes não tem nada a ver conosco, mas é que se ligam a nós pelo nosso modo de ser. E aí eles vão ser nossos eternos companheiros, até o momento em que nós queiramos dar o primeiro passo para a nossa transformação, para a nossa modificação. Então, cair em tentação também é isso. Mas também é a tentação do poder, da luxúria, a tentação de querer ser mais do que o seu próximo, do que o outro. E a gente vê aí tantas e tantas pessoas se endividando cada dia mais, porque no afã de realizar aqueles seus desejos mais profundos, acabam, como a gente diz na gíria, vendendo a alma para o diabo. Então, o cenário que nós vivemos hoje no Brasil, né, da classe política aí, Operação Lava Jato, e a gente fala, gente, essas criaturas, que são nossos irmãos também, filhos do mesmo Deus, criados iguais, simples e ignorantes, com todas as leis divinas dentro de si e que desertaram para outros caminhos, que vai custar a eles, gente, séculos e séculos de dor e de sofrimento. Embora eles não creiam, não acreditem, eles estão sendo julgados pela lei dos homens. Mas a lei de Deus vai julgar? Não. Quem vai julgar é a consciência de cada um. Então, são irmãos que realmente vão ter problemas muito sérios nas próximas vidas, vão ter problemas de muitas dores, de muitos transtornos, de muitas angústias. Por quê? No afã de ter e de poder, se perderam, não se livraram da tentação. E todos podiam se livrar da tentação, porque todos são criaturas com inteligência, com discernimento e que sabem muito bem o bem e o mal, mas optaram por esse caminho que um dia todos nós também caminhamos e que hoje, cansados de sofrer, cansados de apanhar, estamos aqui tentando nos redimir um pouquinho daquilo que nós fomos no passado. Mas sempre é tempo de começar, sempre é tempo da gente querer nos transformar. É só querer, e querer é poder, e nós podemos. E contamos com o apoio do nosso anjo guardião, que está sempre conosco, nos empurrando, nos amparando, nos intuindo, nos mostrando o melhor caminho. Mas temos que nos conectar com Ele, temos que orar, temos que pedir para que Ele nos mostre a verdade, mas também nos mostre os nossos defeitos, que nós sabemos ter muitos. Temos que nos conectar. Enquanto o homem não se conectar com o divino, nada merecerá a vinda do reino de Deus, que a gente pede lá na segunda frase, que é o reino de paz, de amor, de alegria e de sabedoria.
Enquanto nós não fizermos isso, esse reino ainda tarda a chegar até nós. E por último, que a conclusão é o assim seja, que os espíritas falam, mas que os católicos falam amém. E amém é uma palavra em latim que quer dizer a mesma coisa, assim seja. Ou seja, é no momento em que nós realmente falamos que tudo isso que nós pedimos, nos petitórios, que seja feito. E nós aceitamos aquilo que for da vontade de Deus para conosco. Então, é uma oração simples, como eu falei para vocês, mas ao pronunciar essas palavras, façamos com o nosso coração aberto, num momento de paz, de reflexão, porque Jesus nos disse também que quando nós quiséssemos falar com o Pai, que entrássemos no nosso quarto e ali fizéssemos a nossa prece. Está no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, vocês podem conferir. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, quando a Lucy pede aqui, para a gente fechar os olhos, mentalizar Jesus como a figura do mestre que a gente conhece, nas estátuas, nos quadros, nas pinturas, mas na nobreza do seu espírito, naquele homem que, quando aqui esteve, só trouxe para nós a mansidão, só trouxe para nós a união, a concórdia, o amor, que nos falou da caridade, que nos conclamou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esse mestre divino que está aqui, comandando toda essa humanidade, que é o governador do planeta Terra e que trabalha diuturnamente para que nenhuma ovelha do seu rebanho seja desgarrada. É o mestre amor, é o mestre que nos ensina, é o mestre que nos ampara, é o mestre que nos conduz. Então, para encerrar, eu trouxe uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, se referindo ao Pai Nosso. Mensagem: Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-os a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.